Lá para a nossa aula de língua portuguesa. Bom, nós estamos no capítulo 3, né? Então, nós vamos dar continuidade às nossas atividades, ok? Acento agudo. Pro que é isso? Vamos lá? Acento agudo é quando nós colocamos um tracinho em cima das vogais. Esse tracinho chama-se acento agudo. E por que isso acontece? Acontece quando a palavra, a sílaba ela é mais forte, ela é pronunciada com mais intensidade, nós colocamos um acentinho. Então, olha lá. Acento agudo. Algumas palavras recebem acento agudo, então não são todas as palavras, ok? O acento agudo vai apenas nas vogais, então a gente nunca vai ver um acento agudo em cima de uma consoante. Olha outra dica. O que ele indica? Indica um som tônico, ou seja, um som timbre forte e aberto. Ou seja, quando a gente vai pronunciar uma palavra que aquela sílaba é mais forte, a gente vai colocar um acentinho agudo. Porém, existem palavras que não têm acento agudo, mas o som, né, a gente pronuncia com mais força. Então, olhem alguns exemplos. Quando a gente vai falar a palavra chulé, o ele é aberto, ó, chulé. Então, como é um som aberto, um som intenso, a gente coloca um acentinho. A palavra água, olha só, a Pro ainda consegue, ó, fica até um tempinho lá, ó, água. Então, ele vai um acento agudo, que é esse acentinho aqui, ó, que vai em cima das vogais. A palavra fósforo, então, assim, o O, ele tem um pouco mais de força, então ele vai com acento. Ímpar, olha lá, então tem um acento. Então, o acento agudo, ele vai nas vogais quando o som é mais forte, um som aberto, tipo a, o, tá? Então, quando a gente pronuncia com mais intensidade, certo? Acento agudo. Releia o trecho, releia com o professor em voz alta a segunda parte da canção do Sabiá, lá na lagoa. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar lá no abacateiro. E a menina vive chamar, vem cá, Sabiá, vem cá. Copie nos quadrinhos conforme o número de letras, as 3 palavras da estrofe que tem um sinal acima de alguma vogal. Então, a gente vai copiar as 3 palavrinhas. Quais são? Olha lá, a primeira palavrinha, sabe? A, tem um acentinho no A. Então, a gente vai copiar aqui. Próxima, lá, ó, tem um acentinho também no A. E por último, o K. Olha lá. Então, nós vamos copiar. Qual é a vogal que aparece com um sinal? Então, em todas essas 3 palavrinhas, a vogal que tem um sinalzinho, o acento agudo, é no A. Acento é o nome do sinal que colocamos na vogal de uma sílaba para indicar que ela é falada com mais intensidade. Existem diferentes tipos de acento. Esse encontrado na segunda parte da canção chama-se acento agudo. Então, ó, agora a Pro vai ler para vocês esse trechinho aqui, ó. Características. É o mais conhecido entre as espécies de sabiás. Suas penas apresentam uma coloração semelhante à cor de ferrugem na região da barriga. Alimenta-se de frutos carnosos, minhocas e insetos. Um sabiá laranjeira adulto mede 25 centímetros e pode viver até 30 anos. Olha que legal. Isso aqui tá falando um pouquinho sobre o sabiá laranjeira, trouxe algumas características do sabiá. Grife nas palavras acentuadas a sílaba pronunciada com mais força. Então, a gente vai olhar aqui as palavrinhas que têm acento e a gente vai fazer um tracinho embaixo da sílaba, ok? Então, ó, por exemplo, uriz. Tem um acentinho aqui, que aqui tá um pouquinho difícil de ver, mas na apostila vocês veem melhor. Então, você vai fazer um tracinho, né? Na palavrinha espécies, então no P, você vai fazer um tracinho. Depois que você fez o tracinho, né, embaixo das sílabas que são mais fortes, só nessas palavrinhas que você fez o tracinho, você vai separar a sílaba, ok? Então, característica, você vai vir aqui, vai passar um tracinho em pezinho, ó, K. Aí, ó, o Ra vai passar aqui, T, Ris, Ti, Cas. Então, você vai separar as sílabas apenas das palavras que você grifou, tá bom? Que tem acento, não são todas.
Com um traço, faça a divisão silábica das palavras acentuadas. Então, ó, você vai separar as sílabas apenas das palavras que você grifou que tem acento. Diga em voz alta o nome do elemento representado em cada imagem. Isso aqui é um picolé. Ó, esse aqui é um óculos. Pé. Isso aqui é um dominó. Isso aqui é um fósforo. Isso aqui é um chapéu. Aí você vai escrever o nome dessas palavrinhas, ó, desses objetos, ok? Escrevam aqui, a Pro já falou para vocês. E elas vão ter uma característica bem parecida, porque todas vão ter acentos. Olha lá, todas elas têm acento agudo. Pesquise outras palavras que tenham acento agudo. Então, tem uma tabela. Pro, preciso pôr tudo? Não precisa. Se você colocar 2 palavrinhas, 3, já é o suficiente, tá bom? Aí, então, você vai colocar nome de pessoas que tenham acento e nome de objetos que tenham acento. Então, no mínimo 2. Quem quiser completar tudo pode completar, mas quem não quiser pode fazer pelo menos 2, tá bom? Para não ficar cansativo. Aqui nessa próxima página, a Pro colocou a página até junto para vocês entenderem. Tem uma historinha. A historinha é o Príncipe Sapo, tá? Então a Pro não vai ler historinha para vocês. Sabe por quê? Porque eu vou fazer algo mais legal ainda. Eu vou pôr o vídeo. Então vocês vão assistir essa história do Príncipe Sapo. Ela não é idêntica à da apostila, mas ela é muito parecida. A história é a mesma, ok? Então vocês vão escutar agora, ver as imagens, tá? Que a Pro vai colocar para vocês. Vamos lá. Peraí que a Pro vai tirar o canetinha, senão ele não entra. Ok. Vamos lá. Opa. Vamos colocar desde o início a música. Peraí. Tá abrindo aqui, só um minutinho. Tá bom? Vamos ver aqui, então. O Príncipe Sapo. Era uma vez uma pequena princesa que vivia num castelo perto de uma floresta. Nos dias ensolarados, ela gostava muito de brincar com a sua bola embaixo das sombras das árvores. Entretanto, num dia, a bola saiu rolando e foi parar num mangue. A princesa começou a chorar ao ver a sua bola desaparecer na água. De repente, um sapo bem feio apareceu e disse: "O que você me daria em retorno se eu recuperasse a sua bola?" "Minhas joias e minha coroa", disse a princesa. "Não", disse o sapo. "Eu somente te ajudarei a trazer a sua bola de volta se você prometer me amar, comer do seu prato e dormir na sua cama." Como ela estava desesperada, a princesa concordou com os pedidos do sapo, e ele mergulhou no mangue e recuperou a bola dourada da princesa. Mas assim que a princesa pegou a sua bola de volta, ela saiu correndo para sua casa e deixou o sapo lá, sozinho. Logo a princesa se esqueceu do sapo e da promessa que lhe havia feito. E no dia seguinte, quando ela estava jantando junto com o seu pai, alguém bateu na porta. O rei foi atender a porta e lá estava o sapo. E ele contou ao rei o que havia acontecido. "Você precisa cumprir as suas promessas", disse o rei bem bravo à princesa. "Deixe o sapo comer conosco." Então, a princesa teve que dividir o seu jantar com o sapo, mas aquilo tirou seu apetite. Quando chegou a hora de dormir, o rei fez a princesa carregar o sapo para o seu quarto. A princesa não queria um sapo frio e feio na sua cama, mas como o rei havia lhe ordenado que assim o fizesse, então ela deixou o sapo subir no seu travesseiro. "Agora você tem que me dar um beijo de boa noite", disse o sapo. Com muito nojo, a princesa fechou seus olhos e deu um beijinho no sapo. Mas quando ela abriu seus olhos, o sapo havia sumido e em seu lugar havia um lindo príncipe. Ele lhe contou que ele havia sido enfeitiçado por uma bruxa que o transformou num sapo e que ele estava condenado a ser sapo para o resto da vida, a não ser que uma princesa deixasse que ele comesse do seu prato e dormisse na sua cama. O príncipe estava tão agradecido que ele pediu a princesa em casamento e a jovem princesa não hesitou em dizer sim.
E assim que eles casaram, uma linda e colorida carruagem chegou, com 8 lindos cavalos, todos emplumados e com arreios dourados. E a carruagem os levou para o reinado do príncipe, onde eles viveram felizes para sempre. Fim. E aí, gostaram da história? Vamos passar para o próximo, então. Leia com a ajuda do professor esse verbete. Personagem. Então, tá aqui, ó. Personagem. A palavra, né, já separada. Cada uma das pessoas ou cada um dos animais ou coisas com vida que faz parte de uma história. Exemplo, ó, o lobo mau é um dos personagens infantis mais famosos. Então, tô falando aqui. Esse verbete, a gente encontra ele no dicionário. Toda vez que a gente vai procurar uma palavra no dicionário, ela vem assim, a palavrinha, a separação e o significado. Agora responda, quais são os personagens que aparecem no texto ou lá na historinha, no vídeo que a gente viu? Então, você vai colocar aqui. Circula o objeto que a princesa deixou cair no poço, deixou cair lá no lago. Qual foi o objeto que ela deixou cair? O sapo só ajudaria a princesa se ela sempre o visitasse na floresta ou deixasse comer em seu prato. A princesa cumpriu sua promessa logo depois que o sapo ajudou? Por quê? Ela cumpriu? Ela levou o sapo para comer lá na casa dela? Sim ou não? Como o sapo se transformou em príncipe? Lá na historinha foi falado. Como que ele virou príncipe novamente? Bom, agora, mais uma atividade para vocês. Vocês vão pegar o caderno, vão colocar o cabeçalho e o que vocês vão fazer? Lá no textinho do príncipe e príncipe sapo, procure na história do príncipe sapo 5 palavras com acento. Então você vai procurar 5 palavrinhas. Dessas 5 palavrinhas, você vai fazer uma frasezinha. Cada palavrinha é uma frase. Então serão 5 frases. Se você puder fazer uma ilustração de cada frase, ok. Pronto, não consigo fazer de todas as frases. Então, faz uma ilustração de acordo com o que você colocou, ok? Então, um beijo. Essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Qualquer coisa, para eu estar por aqui, ok?